Oi, seja bem-vindo ao canal Fessora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e esse é mais um vídeo do quadro Os Dados do Mestre. Nesse quadro, eu costumo falar a respeito de sistemas de RPG de mesa. Se você curte RPG de mesa e quer aprender mais a respeito de sistemas, dicas e coisas que tenham a ver com a função de narrador, esse quadro foi feito pensando em você. Nele, atualmente, eu estou dissecando o sistema Daimon, um sistema brasileiro extremamente interessante, e no vídeo de hoje eu vou continuar falando a respeito das regras de magia em Daimon. Se você também quer conhecer como funciona a magia em Daimon, fica aqui, que depois da vinheta a gente vai falar sobre isso. Então, ainda está aqui comigo? Que bom! Se você já vem acompanhando o meu estudo a respeito da magia em Daimon, você sabe que esse não é o nosso primeiro vídeo sobre o assunto. Na verdade, eu dividi o estudo da magia, que é bastante complexo nesse sistema, em 3 etapas. Na primeira etapa, eu falei a respeito da essência da magia, de onde ela se origina, falei a respeito da cabala, dos sefirotes, falei a respeito da forma pensamento, as formas e caminhos da magia, enfim, toda a parte de teoria da magia. Foi composta de 2 vídeos. Eu deixo aqui no card o link para aqueles que quiserem lá dar uma conferida em como é a teoria da magia no sistema Daimon. A segunda etapa, eu falei a respeito das regras de magia propriamente ditas. Eu falei a respeito de pontos de focos, pontos de magia, círculos, focos, caminhos da magia, os limites da magia, né? Quanto de dano você pode causar, até que quantidade de IP de proteção você pode adquirir, como você faz magia, como a magia faz com que efeitos de outro plano sejam materializados na nossa realidade, enfim, tudo que precisa saber para você narrar efetivamente magia no sistema Daimon. Agora, hoje, eu estou iniciando a terceira etapa desse estudo. Na terceira etapa, eu vou falar a respeito dos caminhos da magia. Cada vídeo a gente vai estudar um caminho, tá? Sessão total de 10 caminhos, né? Iniciaremos hoje com o caminho do fogo, tá ok? Eu vou falar do primeiro até o 5º círculo, isso porque as magias em Daimon, elas são divididas em seu nível de complexidade em círculos, né? Então, magia de primeiro círculo, segundo círculo, terceiro círculo, e à medida que você vai aumentando o círculo, também os efeitos, o poder dessa magia vai aumentando. Então, eu vou explicar círculo por círculo, as formas, né? Criar, controlar e entender para cada um dos caminhos de magia, começando hoje pelo caminho fogo. E no final eu vou mostrar as possíveis combinações entre o fogo e os outros caminhos. Então, se você quer utilizar o sistema de magia de Daimon na sua próxima campanha e quer ser um mago do fogo, fica aqui que a partir de agora eu vou contar tudo que um mago de fogo é capaz de fazer em todos os círculos, do primeiro até o 5º círculo. Por que até o 5º círculo? Porque é o círculo máximo permitido para um personagem iniciante. Vamos lá comigo? Vamos! Caminhos elementais, né? Como a gente viu nos vídeos anteriores, a magia em Daimon, ela se divide em forma e caminhos. A forma seria a essência mais a parte assim mais essencial da magia, né? Seria a magia bruta propriamente dita, e o caminho seria as especializações dessa magia. A forma seria a parte mais genérica e os caminhos a parte mais específica, né? Então, as formas são criar, controlar e entender. Os caminhos, né, eles são divididos em 3 grandes grupos. A gente tem os caminhos elementais,
né? Que são aqueles magos que eles tiram poder da própria natureza ao seu redor. Os caminhos elementais são 6: fogo, terra, água, ar, trevas e luz. Temos também o caminho arcano da vida, né? Que são aqueles que eles tiram a sua magia de tudo que é vivo, né? Por isso existe 3 caminhos aí, que é plantas, animais e humanos. E o terceiro grande grupo, que é o caminho arcano negro, né? Que aí no caso são aquelas pessoas que elas retiram seu poder de entidades negras, né? Entidades, tanto pode ser o caminho de espírito, e aí você vai tirar a sua magia dos espíritos, ou pode ser o caminho conhecido como arcano, né? Que aí você retiraria então o seu poder dos demônios de arcano, onde arcano é um plano de existência inferior ao da Terra, né? E aí você retiraria poder de pacto com essas criaturas, né, desse mundo, né, chamado arcano, tá certo? E por último tem um caminho que ele não faz parte de nenhuma das 3 grandes divisões, que seria o caminho da metamagia, né, que é o caminho, é o mago que ele estuda a própria essência da magia, tá certo? Então nós vamos falar sobre cada um desses caminhos, começando hoje com os caminhos elementais, inicialmente pelo caminho do fogo, né? O fogo caminha comigo. Essa frase é de Laura Palmer, do Twin Peaks, tá certo? Então, o fogo caminha comigo. Essa seria a essência do mago de fogo. Ele tá sempre, né, ardendo em chamas. Então, há assim, uma profundidade na sua magia. A sua magia, ela é uma magia interior, né? O fogo queima dentro do mago do caminho de fogo, tá certo? Gente, para poder entender, a gente vai dividir pelas formas, tá? Então a gente vai entender fogo, criar fogo, controlar fogo. No manual, né? No manual arcano, lá tem primeiro círculo, criar fogo, controlar fogo, entender fogo. Segundo círculo, criar fogo, controlar fogo, entender fogo. Eu achei melhor pegar todos os círculos de entender, um após o outro, e a gente compreender a magia pela forma de entender. Depois pegar todos de criar e depois todos de controlar. Eu fiz isso por uma questão didática, para poder facilitar o aprendizado do caminho em si, né? Então, nós vamos iniciar pela forma entender, né? Entender. Então, para que você possa depois possa criar e depois você possa controlar um determinado caminho, a primeira coisa que você precisa é entender a natureza desse caminho, entender a natureza, né, do elemento que você está manipulando, que você está trabalhando, tirando, né, a magia dele, tá certo? Tirando a energia desse elemento, tá? Então, nós vamos começar com entender fogo, né? Círculo por círculo. Vamos lá, então. Primeiro círculo de entender fogo. Você é um maguinho iniciante, você ainda está aprendendo a base, né? Do que é o fogo, tentando compreender como o fogo se comporta, como o fogo age. Então, um mago de primeiro círculo em fogo, ele pode fazer algumas coisinhas, mas tudo ainda muito simples e tudo ainda muito frágil, né? Afinal de contas, ele é um mago muito iniciante. Vamos ver, então, algumas coisas. Eu quero deixar bem claro que o que eu vou falar aqui não é uma lista, tá? Que você tem que seguir narrado ao pé da risca, não. É apenas sugestões, ideias que o próprio criador do sistema ele dá. É claro que essas ideias elas vão servir de parâmetro para que você possa ter mais ou menos uma noção do que um mago de primeiro círculo entender em fogo pode fazer, tá? Isso porque a magia de Daimon ela é muito ampla, ela é muito livre, é muito interpretativa, tá? Então você não vai encontrar uma lista com
todas as magias de primeiro círculo, todas as magias de segundo círculo, como acontece nos outros sistemas de magia. Você tem o Grimório, claro, que é um suplemento, mas o próprio Grimório, ele tem mais, são rituais, né, que são magias mais complexas, mais poderosas, tá certo? As magias de base, as magias ditas magias espontâneas, né, elas são muito vastas e dependem muito da interpretação do próprio narrador. O narrador é que vai dizer se determinada ação é ou não é do primeiro círculo, é ou não é do segundo círculo. E para isso, esse narrador precisa ter parâmetros. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje são parâmetros, tá bom? Para você comparar e ver, esse efeito se parece com esse, então é primeiro círculo. Esse efeito tá bem próximo desse, então é segundo círculo. Tudo bem? Beleza? E do jeito que eu tô falando aqui, vale pro entender, vale pro criar e vale pro controlar. Vamos lá, então? Muito bem. Primeiro, um mago de primeiro círculo, a entender, ele é capaz de sentir a temperatura de um corpo ou de um objeto apenas ao toque. Então, apenas em tocar em um corpo, em um objeto, ele é capaz de saber se aquele corpo está numa temperatura elevada. Mas qualquer pessoa é capaz de fazer isso, narrador. Sim, mas, por exemplo, ele não precisaria de um termômetro para saber se uma pessoa está perto de chegar nos 42 graus de febre ou não, tá certo? Então, ele consegue sentir mais profundamente do que a simples sensação do tato. Ele também pode sentir alguma propriedade física do fogo, né? A temperatura de uma chama, o tipo de combustível que foi usado, né, para fazer aquilo. Então, ele pode entrar no local que pegou fogo e saber se utilizaram gasolina, diesel, tá? Ele é capaz de saber se aquele fogo ele é um fogo mágico, ou se ele é um fogo, né, físico, né, se é um fogo natural, ou se ele foi provocado por um comburente, né, por um combustível, tá certo? Ele é capaz de definir essas propriedades do fogo. Ele também pode sentir locais onde fogueiras estiveram acesas recentemente. Então, é muito bom na hora de rastrear, né? Se você chega num local onde tem um acampamento desfeito, indícios de que houve um acampamento ali, um mago com o círculo 1 em entender de fogo, ele é capaz de, examinando os vestígios da fogueira que teve ali, saber há quanto tempo aquela fogueira esteve acesa, quanto tempo ela passou acesa, e assim ele é capaz de saber a quantas horas na frente dele o pessoal daquele acampamento provavelmente se encontram, tá? Então é bem interessante na questão de rastrear, quando você está procurando alguém, né, que se desviou do grupo, ou procurando algum grupo que está levando algum amigo seu como prisioneiro, essas coisas. Também, outro efeito interessante também, né, é que ele sempre vai saber quanto tempo falta para a carne assar, né? Então, o mago de círculo entender, ele é um ótimo cozinheiro, ele é sempre bom que você coloque ele para assar a carne, porque ele nunca vai deixar a carne pegar fogo, tá bom? Claro que ele vai saber quando a carne vai ficar pronta de acordo com o gosto dele, né, pessoal? Então, se ele gosta da carne um pouquinho mais bem passada, pode ser que você, que já gosta da carne um pouquinho menos passada, acha que ele deixou queimar, né? Mas, na verdade, é porque ele está seguindo o paladar dele, o gosto dele. Também é possível saber quanto tempo, né, o mago de primeiro nível, ele também pode saber quanto tempo falta para um metal fundir. O que é fundir? Derreter, né, pessoal? Então, ele pode saber, por exemplo, você joga um determinado metal numa fogueira e ele vai saber exatamente quanto tempo falta para aquele metal derreter. Ele também vai saber quanto tempo um pedaço de madeira demora para pegar fogo. Tá certo? Então você vai dizer assim, são coisinhas tão bobas e tão simples, mas você tá começando a entender a natureza do fogo, você é um mago de primeiro círculo, tá? Já no segundo círculo, né, o caminho entender no segundo círculo, ele te permite calcular o tamanho de uma chama, o volume, o tipo de combustível. Ele também permite você saber o que as cinzas que você segura
eram antes de queimar. Então você pega aquelas cinzas ali, você vai saber se aquilo ali era madeira, se Deus o livre era o corpo de uma pessoa, se Deus o livre é o corpo de um animal, tá? Então só em tocar nas cinzas você vai ser capaz de saber qual o tipo de material que foi queimado ali, né? Também vai saber o formato, a função, até mesmo a idade, né? Vai saber como começou a queimar, né? E daí você vai poder ter umas ideias se foi acidente ou se realmente alguém ateu fogo naquela pessoa, naquele objeto. O mago também, com entender no círculo 2, ele é capaz de criar uma proteção em torno da sua própria pele, tá? E essa proteção, ela vai proteger o mago do frio ou do fogo, né? Tanto do fogo quanto do frio, com IP até 2. Isso porque se você entende a essência do fogo, você também entende a do frio, que é o oposto, né? Seria a ausência do fogo, né? A ausência do calor. Então você é capaz de criar essa proteção, tá? E essa proteção tanto serve para o fogo como para o frio, com IP até 2. Isso aí no nível de entender 2, né? Ainda no nível 2, você é capaz de sentir onde está a chama mais próxima. Se você estiver no meio de uma floresta, mesmo que você não veja fumaça, nenhum indício, você é capaz de saber se há fogo ali por perto e a quantos metros de distância, né? E você é capaz de enxergar através de uma fogueira, tá? Através de uma fogueira. Essa fogueira, ela deve estar até no máximo 100 metros de distância, tá bom? Do mago. E aí ele se concentra, isso exige concentração, e é claro que quando a gente fala que exige concentração, em termos de jogo, significa que você vai perder um turno ali para poder enxergar através daquela fogueira. Isso é muito interessante, por exemplo, se você estiver seguindo um bando, né, de inimigos, e eles estiverem acampados e você estiver oculto até 100 metros de distância, observando de longe, e você pode enxergar através da fogueira deles. Então vai poder saber, vai poder ver o que está acontecendo ali ao redor deles, olhando através da fogueira que eles acenderam. Já no terceiro círculo de entender, você consegue fazer a sua pele ficar mais resistente ao fogo. O máximo é com 3D de proteção. Isso quer dizer que você pode jogar até 3D6, né, para calcular o índice de proteção que a sua pele vai ter, né, em relação ao fogo, né? Magos nesse nível já são até capazes de atravessarem, né, locais que esteja queimando, né, sem sofrerem danos muito fortes. Você também pode detectar o volume de fogo aproximado em uma região, né? Até 50 metros de raio. Então, até 50 metros de raio do local onde você está, você é capaz de saber onde está queimando e a intensidade do fogo que está queimando. E pode sentir o calor de uma pessoa, animal ou objeto apenas se aproximando. Vocês estão se aproximando, né? A uma determinada distância de até 50 metros de raio, você é capaz de sentir que tem algo vivo, tem algo quente se aproximando de você. Já no quarto círculo, você enxerga o calor emitido pelos corpos até uma distância de 100 metros, ou seja, o dobro do terceiro ciclo. Você pode sentir quantas pessoas, né, ou animais, desde que eles sejam de sangue quente, estão em uma sala próxima, né? A exata localização deles na sala, né, os cantos onde eles estão, você é capaz de sentir isso no círculo 4. Através do calor do seu corpo, né, do corpo dessas pessoas, você pode determinar o ponto delas em cada canto lá, tá bom? E através de certos rituais também você pode descobrir os padrões de temperatura de uma sala ou ambiente. Quer dizer, você pode saber se uma sala tá na temperatura normal, se ela tá muito fria, se ela tá muito quente, apenas, né, ao se aproximar, tá, dessa sala. No quinto círculo de entender,
o mago, ele consegue conversar com uma fogueira, tá? Lembra que lá no outro círculo, né, no 3, ele era capaz de enxergar através da fogueira. Mas só enxergar. Agora não, agora ele pode perguntar à fogueira, conversar com a fogueira e vai entender as respostas que a fogueira vai dar para ele, tá certo? Então, ele não só conversa com essa fogueira, como ela vai dizer para ele o que ele quer saber. Ele pode observar locais distantes até 1 quilômetro dentro de uma chama, com gasto, é claro, de um turno de concentração. Então, através da chama, ele olha para a chama e tudo que tiver até 1 quilômetro dentro, né, da chama, ele é capaz de enxergar. Ou seja, ele é capaz de uma cidade queimando, pegando fogo, ele é capaz de chegar no portal da cidade, olhar no portal da cidade e ver tudo que está queimando, as pessoas que estão lá dentro, até 1 quilômetro de distância. Também o quinto círculo de entender confere ao mago de fogo uma resistência de 5D contra efeitos relacionados ao fogo. Então você joga lá os 5 dados 6 lados, soma o resultado, e esse aí é o IP que você vai ter, né, contra os efeitos, né, os danos provocados pelo fogo. Isso acontece porque se desenvolve em torno do mago uma áurea, né, uma translúcida, né, semelhante a uma fogueira, como se o próprio corpo dele estivesse pegando fogo. Então, ao entrar, né, ao penetrar locais onde estão pegando fogo, essa aura, ela funciona como uma barreira protegendo o mago, tá, do efeito do fogo. Tá? Isso tudo só com o caminho a entender, que é consideravelmente uma das formas mais frágeis da magia, né? Agora, indo para criar, né? Aqui nós estávamos entendendo a natureza do fogo, agora nós vamos começar a criar. Então, criar. Para criar o fogo, no círculo 1, né? O mago, ele pode criar uma chama no dedo, como se o dedo dele fosse um isqueiro, semelhante, por exemplo, a uma chama de uma vela. Tá? Ele permite também criar ou extinguir uma pequena chama, capaz de causar até 1d6 de dano. Então, se tem uma coisa lá pegando fogo, né, bem pequena, apenas com a sua magia o mago é capaz de fazer ela se apagar, tá certo? Mas claro que há um limite. O limite seria que essa chama, ela deve ser capaz de causar no máximo 1d6 de dano. Ele consegue, com o círculo 1 em criar, tanto criar essa chama, como fazer ela se extinguir, caso ela já esteja, né, queimando, né, no local, tá? Ele também é capaz de causar 1d6 de dano, tá? Ele faz saltar da mão dele chamas, né? Ou faz essas chamas aparecerem em qualquer local próximo ao que ele está, tá? E essas chamas que ele lança, que ele faz brotar, elas são capazes de produzir um dano de 1d6, tá certo? Essa chama também ela pode atear fogo em materiais inflamáveis ou em outros combustíveis, tá? Então, se ele tá bem próximo de local onde tem bastante pólvora, ele não consegue chegar até lá, mas ele pode lançar da mão dele pequenas faíscas, né, rajadas de fogo, que vão fazer aquela pólvora incendiar, né, inflamar-se. Ele não chega a ser muito perigoso em termos de jogo, né, mas pode causar danos, né, pontos de dano. Então, isso aí é o primeiro nível, né, primeiro círculo de criar, tá, pessoal? Agora vamos para o segundo círculo. No segundo círculo, pode aparecer uma barra de metal, pode aquecer, desculpa, uma barra de metal, até ela ficar extremamente quente ao toque, né? Então, imagine que ele está lutando contra um guerreiro, então ele pode fazer a espada que esse guerreiro está segurando, aquecer, tal ponto que o guerreiro não vai mais conseguir segurar a espada e vai acabar saltando essa espada. Ele causa com isso 2 pontos de dano por rodada de contato com a pele. Então, se o cara insistir em ficar segurando a espada, mesmo com a espada muito quente, ele vai ficar perdendo 2 pontos de dano
por rodada, tá? Enquanto o mago mantiver o aquecimento. O mago de círculo 2 em criar fogo, ele também pode conjurar ou apagar uma chama de até 1 metro de altura, que seria equivalente a uma fogueira. Ou várias, totalizando o mesmo volume, né? Então não precisa a chama ter 1 metro de altura, né? Mas se forem chamas menores, mais baixinhas, mas que perfaçam o mesmo volume, a mesma quantidade, né, de fogo, de energia, digamos assim. Isso causaria, então, um total, né, de 2d6 de dano, né? Essa chama de até 1 metro de altura, ela tem a capacidade de produzir 2d6 de dano. E o mago, com o criar, ele é capaz, né, de conjurar ou de apagar essa chama, tá? Ele também pode acender ou apagar uma centena de velas simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Ele pode fazer 100 velas acenderem ao mesmo tempo e 100 velas apagarem ao mesmo tempo. Ele também é capaz de transferir o calor de todo um objeto do tamanho de uma Bíblia para um único ponto, esfriando o objeto e ao mesmo tempo superaquecendo o ponto, né, onde geralmente explode ou derrete, tá? Então ele tanto pode retirar, né, o calor, como ele pode fornecer calor de tal forma que ele esfrie o objeto ou que ele o superaqueça, tá bom? Outra coisa que ele pode fazer também é fazer objetos explodirem ou derreterem. Ele também aquece o ar em torno das pessoas, causando um calor incômodo ou eliminando o frio do ambiente. Então, se você tiver um mago capaz de criar no círculo 2, você não precisa mais de fogueira, tá? Ele, com a magia dele, ele é capaz de aquecer o ar ao redor do grupo, de tal forma que é como se tivesse uma fogueira acesa ali naquele local. Isso é muito legal quando você está fugindo de perseguidores, né, e não pode acender a fogueira, porque iria dar muito na vista, e no entanto está muito frio, né, e você precisa do calor. Então é uma vantagem legal de ter um mago de fogo, né. No terceiro círculo de criar, você pode criar uma explosão no ar, ou colocar um balde de carvões, se você tiver um balde de carvões em brasa. Então você pode criar algo explodir no próprio ar, ou você pode fazer um balde de carvão pegar fogo, tá? Você também é capaz de criar uma bola de fogo de 1 metro de raio, podendo ser arremessada até 50 metros de distância e capaz de causar até 3d6 de dano. Então observa aí que no terceiro círculo você já tem um poder de ataque já enorme, né? Você tem a capacidade de criar uma bola de fogo de 1 metro de raio, que vai poder ser arremessada por você até 50 metros de distância e poderá causar no alvo até 3d6 de dano. E pode cobrir também a lâmina de uma arma, por exemplo, uma espada, com fogo, causando um adicional de mais um d6 ponto de dano, né? Então, vamos supor que você é um mago guerreiro que usa espada, ou você tem um aliado que usa espada, você pode usar a sua magia para aumentar o dano daquela espada. Fazendo o quê? Fazendo com que a lâmina da espada ela comece a pegar fogo. E aí essa espada ela vai ganhar um dano adicional, gente, de mais um D6, adicional. Então vamos supor que a espada já cause um dano de 1d10. Então o novo dano dela vai ser o dano de 1d10, que ela já tinha, mais um D6 da camada de fogo místico que ela está envolvendo. Tudo bem? Isso apenas com criar 3, né? Criar no nível 3, tá bom? Já no nível 4, você cria ou extingue uma chama com quase 3 metros de altura, tá? Essa chama, que teria aproximadamente 3 metros de altura, ela é capaz de infligir até 4d6 de dano. Então, se você resolveu queimar o local com os inimigos dentro, criando para isso uma chama, né, de criar
4, essa chama ela vai causar 4d6 de dano para quem estiver dentro do local. Você também pode cobrir a lâmina de uma espada ou de um machado, né, qualquer arma, com uma língua enorme de fogo. A língua tem, claro, evidentemente, apenas efeito visual. O importante é que essa língua de fogo que vai encobrir a arma, ela causa 2 pontos de dano além do natural da arma, tá? Além do natural da arma. Então, se você tem uma arma de 1d10, aí com esse poder aqui, ela passa a ter 1d10 mais 2d6 da língua de fogo. E o interessante, se essa espada ela estiver sendo manipulada pelo mago que fez a magia, tá certo? Ou se ela for utilizada contra o mago que fez essa magia, ela não vai conseguir ferir o mago, tá ok? Você também pode, criar 4, extinguir o calor irradiado por um corpo, tornando ele invisível a detectores de calor, tá? Então, a maioria dos corpos, principalmente corpos, seres vivos, né? Eles podem ser detectados através do calor que eles emitem. Então, com esse nível aqui, criar 4, você consegue fazer com que as pessoas elas não se tornem mais detectadas pelo calor, né? Então, se for para entrar num local onde haja uma magia que rastreie calor, ou instrumentos, né, que possam ler o infravermelho, você vai poder entrar tranquilamente, porque o seu corpo já não emite mais calor. Isso também é muito bom para enganar outros magos, né? Então, você viu lá no entender que o mago ele é capaz de detectar seres vivos, né, calor se aproximando dele. Então, com essa magia aqui, você pode fazer com que qualquer pessoa fique praticamente invisível a esse poder de entender fogo. Você também pode arremessar uma bola de fogo com até 2 metros de raio, a uma distância de 100 metros. Essa bola de fogo, né, que tem 2 metros de raio, ela causa 4d6 de dano em quem for atingido, tá bom? Causa 4d6 de dano em quem for atingido. Então, também já é um ataque direto, né, muito poderoso. E no 5º círculo, né, você cria uma chama suficientemente grande e poderosa para queimar um quarto inteiro, ou causar 5d6 de dano em todos que forem tocados por ela. Criar também uma pequena bola de fogo nas mãos do mago, que pode arremessá-la a uma distância de até 200 metros, com 4 metros de raio, né? Então, todo mundo que tiver a 4 metros de raio ou a 200 metros de distância será alcançado por essa magia. E essa bola, né, quando ela explode, né, ela causa, né, 5d6 de dano, né, no indivíduo, tá? Ou o mago, se ele desejar, ele pode lançar a bola e dividir o dano entre todos que estiverem na área. Isso aí é opcional. Claro que o mago vai ter que dizer para o narrador, ao arremessar a bola, qual tipo de dano que ele quer causar. Se ele quer concentrar numa única vítima, tá? E aí os 5d6 de dano vai só para aquele inimigo, ou se ele quer dividir entre todos que tiverem na área, tá, de alcance do efeito da magia, tá bom? Então isso aí, para vocês verem que um mago que cria fogo, ele é muito poderoso, ele é muito um mago muito agressivo, ele é um mago de ataque, né? A gente viu que até agora poucas são as magias de defesa que ele possui, a grande maioria das magias que eu citei aqui são para causar dano, são para, né? Então, é muito legal para aqueles jogadores que gostam de personagens mais agressivos, né? Personagens mais atuantes em combate. Nós já vimos o entender, vimos o criar, e agora nós vamos para o controlar
fogo, tá? Controlar fogo. Então, iniciando pelo controlar 1, né? Círculo 1. O mago de círculo 1 em controlar, ele pode controlar uma chama simples. Aí é diferente de criar. No criar, ele faz a chama surgir do nada. Aqui em controlar, não. Se já existe uma chama, ele é capaz de controlar essa chama. Fazendo o quê? Alterando ela do jeito que ele desejar. Faz ela ficar mais intensa? Faz ela ficar mais frágil? Tá entendendo? Faz ela soprar para uma outra direção? Tá entendendo? Então, ele é capaz de mudar a estrutura daquela pequena chama. Ele pode também fazer o seu dedo pegar fogo sem queimar a sua mão, ou mudar uma chama do tamanho de uma vela de um lugar. Claro que isso apenas alguns centímetros. Então, se a chama está pegando fogo em um determinado objeto aqui, ele pode transferir aquela chama para um outro objeto que esteja a alguns centímetros de distância daquele. Ele também é capaz de mudar uma característica do fogo: altura, diâmetro, temperatura, cor, luminosidade, né? E múltiplos usos desses efeitos, né? De acordo com a criatividade do jogador e o que o narrador permitir, tá? Lembrando que ele ainda tá muito novinho no controlar, né? Ele ainda é um mago muito iniciante, é de círculo 1. Já no círculo 2, esse mago afeta, transforma ou molda uma ou mais chamas de até 1 metro de altura. Por exemplo, uma fogueira. De acordo com a vontade dele, ele pode fazer o que quiser com essa fogueira, tá? Ele pode fazer com que o fogo forme chicotes, tentáculos, espalhe-se pelo chão, tá? Um efeito mais elaborado, por exemplo, transformar uma tocha em uma espada de fogo, permitindo assim que o mago lute, né, com ela até o final de um combate. Ele também pode se concentrar, né? E ao se concentrar, ele pode controlar o calor de uma chama, aumentando ou diminuindo-a em até 50%. Ele também consegue colocar a sua mão dentro do fogo sem queimar. Isso apenas com o nível 2 de controlar, tá? Em controlar 3, né? Controlar 3, gente, os cachorros estão agitados. Em controlar 3, ele transforma uma fogueira em uma chuva de pequenas bolas de fogo. Já imaginou, gente? Tem uma fogueira aqui, ele pode transformar aquela chama da fogueira em pequenas bolas de fogo que começam a cair em chuva sobre os seus inimigos. E essa pequena chuva, né, ela pode saltar até 10 metros de distância da fogueira, do local onde está a fogueira. Ele também cria fogos de artifícios ou chuva de faíscas a partir de uma tocha. Se ele tiver com uma tocha na mão, ele pode fazer uma chuva de faísca. Ele transforma um círculo de fogo em uma pequena prisão que não queima quem estiver dentro, mas impede a sua saída com uma força de até 3D. Isso quer dizer o quê? Ele faz um pequeno círculo de fogo ao redor do inimigo, o inimigo fica preso ali dentro, ele não queima, mas se ele quiser sair, ele vai ter que fazer um teste de força. Ele vai jogar a força dele contra a força da fogueira. E aí quanto seria? Seria 3d6, você joga os 3d6 e soma o valor para saber qual é a força com que a fogueira está detendo aquele prisioneiro dentro dela. Ele também pode formar tentáculos de fogo de até 3 metros de comprimento que atacam vítimas próximas, tá? Então veja, isso aí ele não precisou criar fogo de jeito nenhum, ele está apenas manipulando, controlando o fogo que já existe ao seu redor, né? Isso com controlar 3. Já com controlar 4, né? Nosso mago de fogo está ficando muito mais poderoso agora. Com controlar 4, ele coloca o calor de uma fogueira dentro de uma pedra de carvão, tá? Ele é capaz de aprisionar o calor. Isso é muito bom se ele for, por exemplo, enfrentar desafios em regiões muito frias, né? Então é uma vantagem bem interessante. A pedra, ela vai ficar em brasas, mas vai armazenar o calor, ela não vai se destruir, vai conter esse calor, né? Se ela for quebrada, o carvão explode, liberando as chamas com até 2 metros de raio.
Ele também é capaz, com o círculo 4, de criar um círculo de fogo, cujas ondas de calor só se propagam para dentro ou para fora, de acordo com a vontade do mago. Então ele faz um círculo, né, de fogo ao redor dele, dos aliados dele, e ordena que as chamas só ataquem quem está fora do fogo. Ou então, ao contrário, ele e os aliados ficam do lado de fora, ele prende os inimigos dentro do círculo e ordena que as chamas ataquem apenas quem está dentro do círculo. Ele pode fazer isso facilmente com o quarto círculo de controlar, tá bom? No quinto círculo, né, de controlar, no quinto círculo, não, ainda no quarto círculo, eu esqueci aqui, ele também tem que levar em consideração que essas chamas que atacam as pessoas dentro ou fora do círculo, elas têm um dano, né? No caso, como ele está no círculo 4, elas causam até 4d6 de dano, tá? Então você joga os 4d6 e divide o dano entre todo mundo que estiver ou fora ou dentro do círculo. Você pode também fazer com que um objeto do tamanho de uma pessoa, ou seja, até no máximo 100 quilos, não incendeie em contato com o fogo natural e adquira uma proteção de 4D contra o fogo mágico. Legal essa, né? Então você pode fazer com que um aliado, ou você mesmo, o seu próprio corpo, qualquer coisa que pese até no máximo 100 quilos, não incendeie em contato com fogo natural. Não vai pegar fogo. E ainda pode também fazer com que, caso seja fogo mágico, né? Essa coisa ela vai ter uma proteção de até 4 dados, né, contra o fogo mágico. Isso é muito bom quando você está lutando contra, por exemplo, dragões ou enfrentando incêndios, né, situações onde há a presença do fogo comum ou do fogo mágico. Já no quinto círculo, você pode colocar o calor de uma fogueira dentro do carvão, só que dessa vez, se ela for quebrada, né, ela não vai liberar a chama dela não apenas a 1 metro, mas até 2 metros, né? E você pode criar também mesmo os círculos, né, de ondas de fogo, fazendo aquilo que eu falei, atacando ou quem está dentro ou quem está fora, mas agora com até 5d6 de dano, tá bom? Então veja que tanto entender, como criar, como controlar, são formas de você manipular a essência do elemento fogo, e assim o seu mago ele consegue utilizar o fogo para se proteger, para causar dano, para resolver pequenas situações do dia a dia, pequenas situações, problema, até para rastrear. A gente viu, dá para usar o fogo para rastrear, dá para usar o fogo, como nós vimos aqui, para poder investigar coisas por nós, para poder... que tá me faltando agora a palavrinha, gente, para poder ficar infiltrado, né? Ali me falta espionar, pronto, essa é a palavra. Para espionar, para obter informações, né? Você pode utilizar o fogo. Então veja como o caminho do fogo, apesar de ser um caminho extremamente agressivo, né, próprio para magos guerreiros, ele também é bem versátil à medida que o mago é bem criativo. Então, narrador, seja bastante cuidadoso ao liberar, tá? Não permita que um mago de nível 2 faça magias de um mago de nível 3, não. Você tem que usar o bom senso o máximo possível, testar esses parâmetros. Como eu falei, isso aqui são apenas parâmetros, isso aqui não são uma lista de magias que você pode fazer. O cara pode fazer mais do que isso, basta ele ser criativo, e aí você só tem que dosar. Não, esse efeito que você quer, você tem que controlar 5. Esse efeito que você quer, você tem que criar 3. Esse efeito que você quer, você tem que entender 2. Você vai dosando para que ele possa utilizar, né, a sua magia da forma mais lógica, né, para o cenário da campanha que você está narrando. E o fogo, né, o mago do fogo, ele não precisa se restringir a estudar apenas o fogo.
ele pode casar o estudo do fogo com o de outros elementos. O único elemento que ele não pode, gente, é a água. Porque como eu disse para vocês nos vídeos anteriores, fogo e água são caminhos opostos. Quando o mago escolhe o seu caminho principal, né? No caso aqui, nós estamos levando em consideração um mago que escolheu como caminho principal o fogo. A primeira magia que ele aprendeu foi a de fogo. A essência dele é a de mago de fogo. Então, esse mago de fogo, ele não consegue aprender água, porque fogo e água são elementos opostos, são elementos inimigos, né? A água apaga o fogo, né? O fogo bebe água. Então, são elementos que se anulam, tá? Então, você nunca vai poder ser mago de fogo e de água ao mesmo tempo. Mas você pode, por exemplo, casar fogo com terra, tá? Quando você casa fogo com terra, você obtém as magias de magma, né? Magma, que é, né, a substância que sai lá do vulcão, seria literalmente terra aquecida, derretida, né? Então, uma magia muito poderosa, a magia de magma. Você também pode casar o fogo com o elemento trevas, né? E aí você vai gerar magias do caminho conhecido como fogo negro ou cinzas, né? Você seria um mago das cinzas. Fogo e luz, para obter cores e brilhos, né? O mago de cores, mago de brilho, né? E por último, o fogo com ar, né? Fogo e ar. Aí você vai ser o famoso mago da fumaça. Em algumas determinadas situações, esses magos, eles são extremamente poderosos, porque há uma situação ali que está requerendo exatamente um mago de fumaça, está precisando exatamente de um mago de magma, tá? O fato de você ter fogo e aprender terra não quer dizer que obrigatoriamente você só vai poder usar magia de magma. Não, você vai poder utilizar todas as magias de fogo, você vai poder utilizar todas as magias só de terra e você vai poder casar o fogo com a terra e criar magma. A criatividade é sua, tá? Isso que eu falei para o fogo e a terra vale para todas as combinações de fogo. E então, achou legal? Tá interessado em jogar como mago de fogo na sua próxima campanha de Daimon? Vai fazer com que todos os inimigos sintam o calor da sua vingança, abatê-los? Pois então, fica de olho na dica, fica de olho aqui. E você, narrador, que estiver narrando campanha para mago, tome cuidado com o mago de fogo, porque o poder destrutivo dele é muito grande. E se você não tomar, principalmente quando ele for um NPC, você pode correr o risco de acabar prejudicando uma mesa e matando todos os seus PCs por causa de um erro de julgamento. É um mago muito poderoso, mas é um dos magos mais legais de se interpretar. Eu, pelo menos, gosto muito da magia de fogo, porque ela é uma magia bem útil em combates, né? E se você também curte magos de fogo, coloca aí embaixo, diz qual é o seu mago de fogo do mundo, né, do cinema, de filme, série que você mais gosta. Compartilha aí se alguma vez você jogou com mago de fogo, se você curtiu. E é isso, gente. Agradecer pela atenção de vocês. No nosso próximo vídeo eu vou falar sobre o caminho da água, que é o caminho oposto ao do fogo. Da mesma forma que eu falei sobre o fogo, eu vou mostrar ponto por ponto todos os, né, caminhos da água. E eu espero que vocês estejam aqui comigo. Se esse é o seu primeiro vídeo, se você não conhecia o meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho para você possa receber os outros vídeos. Dá uma olhada aqui no card, os links que eu deixei para os outros vídeos que falam sobre magia. Visita o meu canal e vamos lá, gente. Curte, compartilha, me ajuda, né, a levar esse canal e esse conhecimento o mais longe possível. No mais, eu só posso agradecer pelo carinho, pela paciência e desejar tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!